Olá, bem-vindo à segunda parte do Clube Executivo. Hoje estou a falar acerca da importância de falar em público. É algo que é um pavor, um medo, uma fobia para tantas pessoas, mas quão importante é para todos os líderes. Essa confiança, essa autoconfiança, essa capacidade de comunicar, de passar a mensagem, de guiar as outras pessoas através de um discurso, de uma mensagem, através das emoções, através das convicções, é fundamental para que você possa alcançar o quanto antes todos os seus alvos, os seus objetivos, os seus sonhos. Quero lhe dizer que muitas vezes os problemas não estão lá fora. Os problemas não estão na política. Os problemas não estão na crise. Tudo isso pode ser problemas. Mas o maior problema é a atitude da pessoa diante desses problemas. É a postura, é a forma como a pessoa se relaciona, age, reage, comunica perante todos esses desafios. Então, quão importante isso é? Estou a falar acerca de falar em público e há pouco dei alguns exemplos de como agir perante imprevistos. Quando você está a discursar, está a ter o seu discurso, a sua passagem de um plano de trabalho, seja lá aquilo que for, muitas vezes surgem imprevistos. Como reagir perante eles? Agora vou falar sobre como lidar com interlocutores difíceis, pessoas difíceis, ouvintes difíceis, pessoas que reagem, que estão ali, parece que estão ali os da oposição, estão ali para dificultar o seu discurso, a sua atitude, o seu comportamento. E isso é uma coisa que nós podemos ver em todo o lado. Todo mundo gosta de ver um bom jogo de futebol, ou quase todos, pelo menos os homens, quase todos, eles gostam de ver um bom jogo de futebol. E no final sempre encontramos o tempo das entrevistas aos treinadores, aos jogadores, e muitas vezes são colocadas perguntas que não são assim tão fáceis. Já viu o que é se o treinador, se o jogador sempre se virasse contra o jornalista? Sempre reagisse contra o jornalista? Ou quando eles estão numa sala e são colocadas várias questões, o treinador ou o jogador sempre reagia com maus modos contra esse interlocutor difícil? Melhor do que reagir contra é saber lidar com essa situação, essas pessoas. E é sobre isso que eu gostaria de falar agora mesmo. Para podermos nos relacionar com essas pessoas, deve de haver sempre uma boa atitude, uma boa dose de bom senso e de assertividade. Ou seja, você saber para onde quer ir e ter um discurso, uma linguagem assertiva, onde não deixa oportunidades das pessoas darem, digamos assim, a sua opinião, onde pergunta, acham bem? Não, nunca pergunta se acham bem. É bom, não é? Está bom assim, não é? Então, é uma forma diferente de guiar o pensamento das outras pessoas. Vamos ver então alguns princípios básicos que são muito importantes a lidar com este tipo de pessoas difíceis. Primeiro, mantenha uma postura calma e tranquila. Não reage, não fique exaltado, não fique logo a ferver. Calma. Manter a calma, uma postura tranquila. Mantenha-se sempre no controle da situação. Não importa o quão difícil possam estar até as suas emoções. Já se costuma dizer que quem não se sente não é filho de boa gente. Todas as pessoas se sentem, todas as pessoas ficam um pouco afetadas emocionalmente, mas mantenha a calma. Não se vire contra a pessoa. Não tente rebaixar a pessoa. Não tente fazer desse assunto um assunto pessoal. Não, mantenha a calma, a tranquilidade. Segundo, não se deixe influenciar pelo tom de voz ou gestos intimidatórios dessa pessoa. Pessoas que são do contra são pessoas que existem apenas para ser os da oposição. Eles, na verdade, não sabem como fazer, nem sabem fazer, porque se o soubessem, não tinham esse tipo de atitude. Mas são pessoas críticas, são pessoas da oposição, porque são pessoas que procuram aparecer denegrindo os outros. Sempre falando de, não está certo, porque assim, porque assado. São pessoas assim. E normalmente este tipo de pessoas utilizam um tom de voz e uma gesticulação,
uma linguagem gestual muito agressiva. Não se deixe intimidar por isso. Não se deixe influenciar. Outra dica muito importante: centre-se na mensagem e não na pessoa. Pode ser uma pessoa, pode ser duas, pode ser três. O importante não é a pessoa, o importante é a sua mensagem. É a sua missão. É o seu discurso. É aquilo que você quer influenciar as pessoas. Esses difíceis e os outros, mas especialmente os outros. Foque-se na mensagem e não nas pessoas. Não desista da sua mensagem, do seu discurso. Não desista da sua linha de pensamento, de raciocínio em deterioramento pela oposição que se levantou das outras pessoas. Quarta dica: se puder, tente fazê-lo passar para o seu lado. Tente com algumas palavras, com alguma frase, conquistar o coração dessa pessoa, acalmá-lo, entender, mas não é o mais importante, ainda que seja muito importante. Outra dica: depois de ouvir até ao fim, reformula a questão. Confirme se é efetivamente essa a dúvida. Muitas vezes, pessoas difíceis não estão lá para ser esclarecidas, estão lá para criar embaraço, para criar armadilhas, desconforto, instabilidade, insegurança na pessoa que está a comunicar. Não se deixe levar por esse tipo de estratégia, por esse tipo de armadilhas, por esse tipo de armas. Mantendo a calma, pode colocar essa questão. Você está-me a perguntar isto e isto e isto? É isso que me está a perguntar? Desta forma, você acaba por não estar num estado de sujeição, mas ao comunicar-se com a pessoa dessa forma, você se posiciona onde você quiser estar. Numa atitude mais humilde ou numa atitude de maior superioridade. Ou seja, disfarçadamente, com a educação, você coloca, reformula a pergunta que a pessoa fez. Não responde logo para não estar sujeito. Coloque, reformula a pergunta, ajusta à sua maneira e responde. Isso é muito importante para que você se sinta no controle e não numa posição de dominado. Sexta dica: use o seu conhecimento e preparação sobre o assunto para reformular a resposta. Isso é óbvio e muito importante. Importante é também entender isto, que é: não se deixe vacilar em assuntos que você não domina assim tanto. Se é uma pergunta que não domina, se é uma pergunta onde não está assim muito à vontade, não tente falar daquilo que não sabe, daquilo que não entende. Como se costuma dizer, não ponha os pés pelas mãos. Sétima dica: evite personalizar a situação, entrando em ironias e sarcasmos. Ali numa luta, numa disputa entre o que está no discurso e o interlocutor, é muito desagradável. E nem sempre quem está no controle do discurso é aquele que vence. Oitava dica: leve a sério a pergunta e a pessoa que a faz. Não tente desprezar, não tente ter um tipo de atitude que vá ainda espicaçar mais a outra pessoa. O desprezo. Quem gosta do desprezo? O desprezo é uma arma terrível. E é uma arma que pode denegrir, pode afetar, pode encurralar a outra pessoa, mas tal como acontece muitas vezes no mundo animal, uma má atitude pode provocar uma muito má reação por parte da outra pessoa. Nona dica: ao responder, distribua olhares por toda a audiência, mas sobretudo e especialmente sobre a pessoa que colocou a questão. É importante que quando alguém coloca uma pergunta e todos ficaram a prestar atenção, é importante você estar no comando, você estar no controle. Não ser mais um, mas ser aquele. E o olhar por toda a audiência mantém essa postura de comando, de controle, dominando assim toda a situação e de uma forma muito especial a pessoa que colocou a questão.
Outras dicas muito importantes: tente encontrar áreas de entendimento e estabelecer uma base comum. Se for persistente, aceite a crítica e registre-a. Diga que está disposto a trocar mais impressões, mas particularmente. Esteja preparado para admitir alguma falha ou algum erro, se efetivamente essas falhas aconteceram, ocorreram, se realmente aconteceram. Reaja sempre com delicadeza, mas evite começar a elogiar muito o interlocutor, dizendo que ainda bem que colocou essa pergunta, essa questão, porque de facto eu não sabia, ou não faça isso, não saia da posição de comando, não saia da posição de líder, não faça esse tipo de comentários, mantenha-se no controle. Porque para além daquela pessoa pode haver outras com vontade de fazer o mesmo. Se você descer da posição de comando, de líder daquela situação, o mais provável é ser bombardeado com outras pessoas, com outras questões. Volte rapidamente para a mensagem, ou seja, não se foque na pessoa, foque-se na mensagem. Haja com uma forma calma e com serenidade. Dê uma pausa antes de dar uma resposta. Não seja precipitado, não vá logo. Dê uma pausa. Pense bem e dê então essa resposta. E para terminar, não se esqueça de ouvir a pergunta até ao fim. Não pense logo que já sei o que é que vai falar. Ouça. Ouça sempre e nunca faça afirmações que não poderá provar. Vamos então fazer mais uma breve pausa e voltarei dentro de momentos. Até já.